Qual é o impacto das atividades de produção e escoamento de petróleo e gás natural sobre a pesca em Santa Catarina? Uma parceria entre a Univale e a Petrobras quer responder a esta questão traçando um amplo cenário da atividade pesqueira no estado. É o projeto de monitoramento da atividade pesqueira que tem início marcado para 1º de agosto. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe do nosso programa através das redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @VivaVozUnivale e também no Facebook /VivaVozUnivale. Se você tiver sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Ricardo Pezzuto. Ele é coordenador do projeto de monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Júnior, e a todos que estão nos acompanhando no Viva Voz. Para a gente fazer uma retrospectiva, então, no dia 5 de julho, a Univale firmou essa parceria, com a Petrobras para a execução desse projeto de monitoramento da atividade pesqueira no estado de Santa Catarina. Qual é o objetivo desse projeto, professor? O projeto está sendo realizado no âmbito do licenciamento ambiental que é executado pelo IBAMA sobre as atividades de produção e escoamento de petróleo e gás da Petrobras, o petróleo do pré-sal, na área da chamada Bacia de Santos, que engloba o litoral e o oceano adjacente dos estados do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Então, dentro das atividades normais da Petrobras, para que ela execute essas atividades, é preciso haver o licenciamento federal. E no processo de licenciamento são determinadas condicionantes para que essas atividades possam ser executadas. E dentre essas condicionantes está justamente o trabalho de monitoramento, de caracterização e monitoramento de toda a atividade pesqueira em toda essa região, do Rio de Janeiro até Santa Catarina, e a análise integrada da interação entre essas atividades de exploração e escoamento de petróleo e atividade pesqueira. Então, a Univale ela é responsável pelo projeto, no caso, no estado de Santa Catarina, e temos mais 3 instituições que trabalharão basicamente da mesma maneira nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E, por fim, todas elas se integrarão numa análise global do que acontece em toda essa área da chamada Bacia de Santos. Professor, e até esse encontro que vocês vão fazer para debater o que foi estudado, essa realização do projeto vai durar quanto tempo? A duração total do projeto é de 30 meses. Agora, a fase de monitoramento em si, que justamente ela inicia agora em 1º de agosto, a fase de campo dela tem a duração de 2 anos. E quem está envolvido nesse projeto aqui em Santa Catarina? Olha, nós montamos, a Univale é a única instituição responsável pelo projeto e participarão da execução dele 43 pessoas, são 13 profissionais já do corpo permanente da Univale, 4 professores e 9 técnicos, e nós contratamos mais 30 pessoas para se integrarem à equipe que vão estar distribuídos ao longo de todo o litoral, atuando nos 36 municípios litorâneos. Professor Paulo, como é que vai funcionar na prática o monitoramento? O que vocês vão fazer realmente? Isso. Então, o que será feito é o monitoramento da atividade da pesca industrial e da pesca artesanal. Então, no monitoramento da pesca industrial, nós vamos, na verdade, retomar um trabalho que a Univale já executou entre os anos 2000 e 2012, aqui nos portos de Itajaí, Navegantes, Porto Belo, Laguna. Nós vamos retomar essa atividade e vamos implantar o monitoramento da pesca artesanal também, que essa está pulverizada em mais de 300 localidades pesqueiras, ao longo dos 36 municípios de Santa Catarina. São 36 municípios na costa, é isso? Na costa, isso. E nesses municípios nós mapeamos, são 372 localidades pesqueiras que nós precisamos, de algum modo, em alguns momentos, por um mecanismo de amostragem, um processo estatístico, levar as nossas equipes e elas entrarão em contato, então, com os pescadores para coletarem os dados do que vem sendo capturado, quais espécies,
quantidades, por quais artes de pesca, em quais regiões, em que períodos. E aí todas essas informações depois vão sendo acumuladas ao longo do tempo e fornecendo um cenário de como está transcorrendo a atividade pesqueira, como eu disse, tanto artesanal quanto industrial ao longo de toda a costa. Você acabou de citar, né, a pesca industrial e a pesca artesanal. Qual é a diferença entre elas e também o impacto delas em Santa Catarina? Olha, elas são atividades com características bem distintas. A pesca industrial, no estado de Santa Catarina, ela envolve aproximadamente 700, 800 embarcações diferentes e chegando a uma produção anual que gira entre 100 mil e 160 mil toneladas de pescado produzidos. No caso da pesca artesanal, ela é uma atividade já bem mais pulverizada, ela não envolve grandes volumes de produção, mas sim um contingente de pessoas muito grande. A verdade é que nós não temos certeza clara de quantos pescadores artesanais estão atuando no estado. Aliás, essa é uma das respostas que o projeto vai tentar buscar. Nós vamos fazer um censo desses pescadores artesanais também. Mas nós estimamos que esse número varia entre 15 mil e 19 mil pessoas trabalhando com mais de 60 tipos diferentes de artes de pesca. E em termos de produção, volume de pescado produzido por eles, nós acreditamos que esses volumes estejam muito subestimados, né? Os números que apareceram até hoje nas estatísticas oficiais indicam produções anuais de apenas 6 mil a 8 mil toneladas de pescado, mas nós temos já informações de projetos anteriores que nos permitem inferir aí que os números que nós vamos encontrar vão ser realmente bem maiores. Então, além dessa diferença de número de pessoas e volume de produção, existe uma questão de áreas de atuação também. Então, a pesca artesanal, ela em geral ocorre em áreas muito mais próximas das comunidades pesqueiras, com embarcações de menor porte, com uma capacidade de deslocamento menor no mar, uma autonomia menor, enquanto a pesca artesanal envolve embarcações que podem sair aqui de Itajaí, pescar no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul e retornarem aqui para Santa Catarina. Ao contrário, né, ou não? A artesanal faz isso? A industrial, perdão. Tá. Ou mesmo, às vezes, operarem até em águas internacionais, ou seja, fora das águas de jurisdição do Brasil. Então, é uma diferença de escala espacial e de produção grande, mas também de contingente de pessoas e importância socioeconômica nas comunidades litorâneas, que também é bastante diferente. Bom, professor Paulo, eu vou fazer a pergunta que é a pergunta-chave do projeto, né? Qual é o impacto, que é o que todos queremos saber. Eu sei que isso só vai ser possível afirmar com clareza, total objetividade no final de todo o processo. Mas eu imagino também que alguns pressupostos já são conhecidos, né? Então, antes de dar início a todo esse procedimento, quais são os principais impactos que os especialistas já imaginam encontrar com esse estudo? De que maneira a produção de petróleo pode impactar na vida marinha e, lógico, em decorrência, na atividade pesqueira, né? Claro. Um dos primeiros aspectos é a questão do uso do espaço marinho. São duas atividades que utilizam o espaço marinho. E aí existem, inclusive, algumas restrições que são legais. Por exemplo, no momento em que se implanta ou se estabelece uma plataforma de produção de petróleo no mar, existe um raio de 500 metros no entorno dessa plataforma, onde não pode haver nenhuma atividade de pesca, nenhuma atividade de navegação, por uma questão até de segurança da própria plataforma e das embarcações. Então, só aí já existe uma questão de exclusão de áreas de pesca. Temporariamente, quando também ocorrem essas exclusões, quando existem, por exemplo, a operação das embarcações de pesquisa sísmica, são embarcações que elas pesquisam por meio de equipamentos especializados o subsolo do oceano, justamente para buscar as reservas petrolíferas. Essas embarcações, elas são navios de grande porte que rebocam uma série de sensores colocados a grandes distâncias das embarcações e até pela dificuldade de manobra desses barcos, não se pode haver nenhuma aproximação de qualquer embarcação ou atividade num raio bastante grande no entorno desses barcos. Então, assim, a primeira questão já
básica é uma questão de ocupação do espaço, né, de divisão de um espaço que é muito grande, mas que na medida em que nós começamos a intensificar o uso do oceano, essas eventuais disputas até poderão começar a ocorrer. Claro que existe também as questões de riscos, né? Eventualmente o risco, se existe um acidente com um navio de transporte de petróleo ou uma plataforma, quais são as áreas potenciais impactadas? Quais seriam as frotas principais que talvez teriam que paralisar temporariamente sua produção ou os recursos pesqueiros pela sua distribuição, que talvez mais seriam afetados no caso da ocorrência de um acidente? Então, a partir do momento que nós conhecermos, tivermos os mapas, as informações das atividades de exploração de petróleo e casarmos esses mapas com os mapas da atividade pesqueira, vai ser possível qualificar e quantificar essas potenciais interações. Mas diretamente em relação à vida marinha, esses riscos podem comprometer a vida de espécies e até aumentar a extinção? Porque tem sido discutido muito, né, a extinção de algumas espécies marítimas aqui no litoral catarinense. Eu creio que a situação, vamos dizer, esse tipo de coisa está mais na área do que a gente chama do risco. Quer dizer, na eventualidade de acontecer um acidente de um fenômeno desse tipo, bom, aí sim, quais seriam os recursos, as áreas eventualmente afetadas. Nós não estaremos, o projeto não tem, vamos dizer, o objetivo, o escopo de analisar tanto a questão do ambiente em si, porque nós não vamos estar coletando informações sobre características ambientais, e sim da atividade pesqueira. Então, mas claro que na hipótese da ocorrência de um grande derrame de óleo, algum acidente que ocorra, os ambientes são impactados e aí, dependendo do tipo de espécie que se reproduz naquela área, ou que se distribui naquela área, se alimenta naquela área, isso entra num processo em cadeia onde pode chegar até ao impacto na atividade de pesca, de uso dessas próprias espécies, né? Certo. Professor, de que maneira esse projeto pode beneficiar a atividade pesqueira, né? De que forma essas informações podem impactar positivamente tanto na pesca artesanal quanto na industrial? Claro. O escopo do projeto ele é muito claro no sentido vamos dizer, da importância dele dentro do processo de licenciamento da atividade. Agora, os dados que vão ser produzidos, eles estarão disponíveis para todo o público de maneira agregada, porque nós temos sempre que preservar o sigilo das fontes individuais. Nós nunca divulgamos e não divulgaremos a informação de onde pesca aquele pescador ou onde mora aquele pescador, a informação daquela embarcação, daquela empresa. Mas os dados, de modo agregado, eles estarão disponíveis ao público e eles são tremendamente importantes porque, com base nos dados e nas informações, tanto o setor pesqueiro, a indústria, poderá se planejar as suas atividades, o setor acadêmico poderá utilizar essas informações em numerosas outras pesquisas que vão muito além daquelas que nós já iremos produzir no próprio projeto, e mesmo o setor governamental, que vai poder conhecer exatamente a dimensão e a dinâmica da atividade pesqueira em Santa Catarina e utilizar esses dados para a gestão dessa atividade. Então, essa era a finalidade principal do monitoramento que a universidade, inclusive, já executou só da pesca industrial durante mais de uma década. Esses dados serviram e sempre serviram à indústria, à ciência, ao governo para o planejamento da gestão, das tomadas de decisão, a pesquisa nessa área. E nós voltaremos agora a oferecer esses dados à sociedade, acrescidos dos dados da pesca industrial. Artesanal também. Perfeitamente. Ok, a gente vai para o intervalinho e voltamos daqui a pouquinho a conversar com o professor Paulo Ricardo Pezzuto, que coordena o projeto de monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina.
Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje falando com o professor Paulo Ricardo Pezzuto. Ele é coordenador do projeto de monitoramento da atividade pesqueira aqui em Santa Catarina. Professor, no bloco anterior você comentou que a Univale já fez alguns projetos com atividade industrial e agora está fazendo também com atividade pesqueira artesanal. Qual é a importância desses projetos, principalmente o de agora, para a universidade? Olha, são muito importantes porque eu estou vinculado ao curso de oceanografia, né? E dentro da área da oceanografia nós temos o estudo, a pesquisa na área pesqueira como uma das áreas de especialização. A nossa universidade, e como é a maioria das instituições brasileiras, nós não temos embarcações de pesquisa pesqueira próprias, por exemplo. Então, nós dependemos bastante da informação que nos é reportada pelo próprio setor pesqueiro para desenvolver uma série de pesquisas. Então, a Univale já começou a desenvolver pesquisa pesqueira aqui em 1995, né, já há mais de 2 décadas. E desde lá, eu posso dizer que 95% de toda a ciência que nós fizemos, todos os projetos, todos os alunos que nós formamos em graduação, mestrado e doutorado, eles tiveram como base de dados justamente dados oriundos desses tipos de projetos de monitoramento. E a Univale, nós temos, né, a satisfação de ser reconhecida como uma instituição de importância no cenário nacional na pesquisa pesqueira. Então, a manutenção desses programas de monitoramento é vital para a nossa própria atividade acadêmica, até mesmo de formação de recursos humanos. Bacana. Professor, voltando para o projeto, então, em termos de estrutura, como é que está a organização para que o projeto entre em prática? Então, nós temos o QG do projeto, digamos assim, aqui no campus Itajaí da Univale, no CTT-MAR, o Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar. Mas nós precisamos, como vamos abranger todo o litoral, nós precisamos criar alguns outros pontos descentralizados ao longo do estado. Então, nós teremos equipes da Univale em 10 municípios sede, que nós denominamos assim, que foram escolhidos estrategicamente por uma metodologia de modo que nós pudéssemos dar conta de visitar ao longo dos 24 meses todas essas localidades de maneira contínua. Então, nós temos equipes, já estão instaladas e começando a operar em Joinville e São Francisco do Sul, no litoral norte, no litoral centro-norte, em Itajaí, em Bombinhas, no litoral central, em Biguaçu e Florianópolis, no litoral centro-sul, elas estão em Imbituba e Laguna, e no litoral sul, em Araranguá e Passo de Torres. Então, a partir de cada uma dessas cidades, as equipes com um veículo, que vai estar caracterizado e a equipe uniformizada, elas têm um roteiro específico diário, onde elas se deslocarão para um conjunto de municípios de entorno, onde elas serão responsáveis pelo monitoramento. Além disso, há uma outra equipe, composta por 4 pessoas, que vai varrer, vamos dizer, todo o litoral de Santa Catarina, começando por Itapoá, no norte, terminando em Passo de Torres, sequencialmente para fazer o cadastramento dos pescadores artesanais, o cadastramento das suas embarcações e uma caracterização socioeconômica deles. Falando em cadastramento, além do projeto que vocês vão a campo e tudo mais, vai ter um banco de informações, né? Reunindo tudo que for feito no projeto. Como que esse sistema ele vai funcionar? Isso, são 2 sistemas de informação que nós vamos utilizar. Onde entrarão todas essas informações cadastrais das embarcações, dos pescadores e as informações socioeconômicas. E existe um outro sistema que recebe as informações do monitoramento, ou seja, do que está sendo capturado, por qual arte de pesca, em qual data, qual local, etc. Então, esses 2 sistemas, eles já existem e faz parte do escopo do nosso projeto aprimorar esses 2 sistemas e fazer uma interligação deles. Eles vão passar a poder atuar conjuntamente de modo que nós possamos integrar tanto as informações socioeconômicas quanto as pesqueiras, por assim dizer, e extrair daí os dados de modo que eles possam ser analisados de modo mais global.
Professor Paulo, você disse no intervalo que uma parte desse trabalho já começou com um projeto, com uma pesquisa que vocês já realizaram junto aos pescadores artesanais, né? O que já se descobriu sobre esse setor? Nós executamos um projeto também financiado pela Petrobras e dentro do mesmo escopo do licenciamento. Esse projeto foi o projeto de caracterização socioeconômica da atividade de pesca e aquicultura em Santa Catarina, aí envolveu a aquicultura também. E ele foi realizado, ele encerrou na metade do ano passado. Então, por meio desse projeto, nós conseguimos, digamos, uma fotografia da estrutura do setor pesqueiro em Santa Catarina, que foi essencial para nós podermos nos planejar para dar conta agora desse projeto maior de monitoramento. E são informações muito impressionantes sobre a dimensão do setor pesqueiro no estado. Por exemplo, em termos de infraestruturas de apoio à atividade da pesca. O que significa isso? Número de ranchos de pesca, número de trapiches, de áreas de reparo de redes, fábricas de gelo, postos de combustível para abastecimento de embarcações. São mais de 11.100 infraestruturas dessas espalhadas ao longo de todo o litoral. É muita coisa. Nós também tivemos uma noção da estrutura atual dos pescadores artesanais e vimos alguns dados até mesmo preocupantes. Por exemplo, a idade média dos pescadores artesanais hoje aqui no nosso estado está entre 45, 50 ou 55 anos. E o número de pessoas da família vinculadas à atividade, em média, é de 1,5 a 2, ou seja, geralmente o pescador e a sua esposa. Isso indica para a gente uma renovação muito baixa desse público, ou seja, há poucos filhos de pescadores sendo pescadores, aprendendo essa atividade para dar sequência a ela. Então, uma situação socioeconomicamente preocupante, e que a gente espera, não é o objetivo, não queremos, né, divagar e sonhar alto com os objetivos do projeto, mas talvez, se nós conseguirmos mensurar exatamente qual a importância desse segmento na produção de alimento para o Estado, que nós achamos que está muito subestimada, passe a ser um segmento que também seja visto com mais atenção, com mais cuidado, com mais ênfase na sua importância, não só cultural, né, social, mas também em termos de produção de alimento, e que isso talvez gere um pouco mais de incentivo, digamos, para a continuidade dessa atividade por filhos, familiares, outras pessoas interessadas em seguir nessa atividade. Mas, professor, voltando a falar um pouquinho sobre o petróleo, é possível explorar o petróleo sem causar danos à vida marinha, ao ambiente? Olha, qualquer atividade que o ser humano execute no meio, alguma espécie de dano ele causa. Né? Isso é fato na agricultura, na pecuária, nas nossas construções. No momento que a gente ocupa espaço, que nós executamos alguma atividade, algum nível de alteração nós provocamos. A questão é qual é esse nível de alteração, se ele pode ser reduzido, né, se ele pode ser minimizado e se ele pode ser feito da forma que os riscos de ocorrerem danos maiores sejam minimizados. Então, a atividade de exploração de petróleo ela é uma atividade que ocupa o espaço, que ela transforma o meio, né, dentro das suas operações normais, e que ela apresenta riscos de eventuais danos grandes se uma série de cuidados não forem tomados. Esse é um dos objetivos do processo do licenciamento ambiental da atividade, ou seja, determinar como ela pode ser executada de modo que esses danos sejam reduzidos e de modo que os riscos também sejam reduzidos e que nós estejamos preparados, caso esses riscos venham a acontecer, para tomar as medidas ou saber como agir, enfim, e quem vai ser impactado. Então, aí entra justamente a importância do projeto para tentar contribuir nesse processo e fazer com que a atividade seja o menos impactante possível. Pois é, eu fico até imaginando, porque, lógico, isso tudo vem de todo um processo de licenciamento obrigatório que a Petrobras precisa, mas a atividade em si já acontece, né, professor? Claro. Até que ponto é possível ainda reformular
reformular, fazer alterações no modus operandi, vamos dizer assim, da produção de petróleo. Isso vai ser possível? Porque a gente fica imaginando até que ponto a Petrobras está disposta, né, a rever algumas ações baseadas nas informações que vocês conseguirem. Né? Existe dentro do processo de licenciamento coisas que envolvem o licenciamento prévio da atividade e o licenciamento de operação de uma atividade. Então, a atividade de exploração, de produção de petróleo, ela está numa fase já de operação. Então, o que se precisa agora é ir analisando os riscos, melhorando a nossa base de informação, para justamente começar a detectar de forma mais precisa qual está sendo o grau potencial de interação e, eventualmente, ocorrem interações positivas também. Né? Ocorrem, às vezes, efeitos negativos de uma atividade, mas também, às vezes, acontecem efeitos positivos. A gente precisa mapear isso para fornecer os dados ao órgão licenciador, à Petrobras, à sociedade, que aí vai ver em que medida se pode compatibilizar melhor as coisas ou não, ou como nós vamos nos preparar para que essa convivência aconteça da forma melhor possível. Né? É preciso também ter noção que a atividade pesqueira também causa impactos no meio ambiente, também é uma forma de modificação do meio ambiente. Perfeito. São duas atividades econômicas, sociais, reguladas pela nossa legislação, e o que nós precisamos é ver como compatibilizá-las da forma melhor possível, e aí a gente espera contribuir nesse processo. Com certeza. Nós queremos, então, agradecer a sua presença, dar os parabéns aí pelo projeto, importante, com certeza. Esperamos que realmente modifique de forma positiva as atividades dos dois setores, né, professor? Nós conversamos com o professor Paulo Ricardo Pezzuto, coordenador do projeto de monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. É isso aí, o Viva vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o próximo programa.